Se você já pensou, não sou tão inteligente, este vídeo é para você. Porque as pessoas mais brilhantes geralmente acreditam que são apenas normais. Porque quanto mais você entende, mais duvida de si mesmo. Existe um fenômeno silencioso que explica esse paradoxo, e quase ninguém fala sobre ele. Mas há algo ainda mais importante. A inteligência real não é vista. Ela se manifesta em hábitos diários que passam despercebidos. Fique até o final para descobri-los e entender por que sua mente funciona diferente. Muitas das pessoas mais inteligentes nunca se descrevem como brilhantes. Pelo contrário, costumam pensar que são simplesmente normais. Por que isso acontece? A razão está no que é conhecido como o efeito Dunning-Kruger inverso. Enquanto aqueles que sabem pouco tendem a se superestimar, aqueles que realmente compreendem a complexidade do mundo fazem o oposto. Duvidam de si mesmos. Quanto mais você sabe, mais consciente você é de tudo o que ainda desconhece. Por isso, a inteligência elevada raramente é acompanhada de arrogância. Essas pessoas não sentem a necessidade de provar nada, porque sua mente está constantemente comparando, analisando e questionando. Basta que alguém mostre apenas 3 dos hábitos que veremos a seguir para que seu cérebro já funcione de maneira diferente da média. Não é algo evidente, não é algo visível, e muitas vezes passa completamente despercebido, inclusive para a própria pessoa. A maioria das pessoas trata as conversas como uma competição. Quem fala primeiro, quem fala mais rápido, parece ter a vantagem. Mas as pessoas com um QI alto funcionam de outra maneira. Elas param, fazem silêncio, observam enquanto os outros se apressam para preencher cada segundo vazio com palavras. Não é timidez nem lentidão mental. É filtragem. Antes de falar, sua mente avalia cada ideia, cada palavra, cada possível consequência. Estudos mostram que as pessoas mais inteligentes verbalizam internamente antes de se expressarem. Por isso, quando finalmente falam, o que dizem tem peso. Não falam por falar, falam porque realmente têm algo a contribuir. Para elas, o silêncio não é desconfortável, é útil. Preferem não dizer nada a dizer algo de que possam se arrepender depois. As palavras não são apenas som, são decisões. E essa pausa, quase imperceptível, é um dos primeiros sinais de uma mente que pensa mais do que aparenta. As pessoas inteligentes geralmente se tornam desconfortáveis para os outros. Não porque busquem conflito, mas porque não aceitam nada como lhes é apresentado. Se alguém afirma que o céu é azul, não se contentam com a resposta fácil. Perguntam por quê. E se a explicação é vaga, continuam perguntando. Não por desconfiança, mas por curiosidade genuína. Esse hábito não tem a ver com contradizer, mas com compreender. Discutem para entender, não para vencer. Cada pergunta fortalece seu pensamento crítico, como um músculo que é treinado com o uso constante. Por isso, detectam falhas em sistemas que outros aceitam sem pensar. Vêem rachaduras onde a maioria só vê normalidade. Essa mesma atitude explica por que tem dificuldade em seguir regras que não fazem sentido. A obediência cega lhes é asfixiante a nível intelectual. Para elas, aceitar algo sem entender não é disciplina, é renunciar a pensar. O cérebro de uma pessoa com um QI alto funciona como uma máquina de reconhecimento de padrões. De forma automática, conecta dados, comportamentos e situações que para outros passam completamente despercebidos. É como se estivessem jogando para unir pontos em um mapa invisível que só eles podem ver. Graças a essa capacidade, costumam antecipar resultados antes que aconteçam. Não é intuição nem magia, é pura observação constante. Sua mente analisa conversas, decisões e pequenos detalhes, e a partir daí, detecta tendências. Por isso, às vezes dizem, eu sabia que isso ia acontecer, e surpreendem aqueles que não viram nada. No entanto, essa habilidade tem um preço. Quando você começa a ver padrões em toda parte, não consegue mais parar de fazê-lo. Mesmo quando tentam descansar,
Sua mente continua buscando conexões. Para elas, desconectar nem sempre é fácil, porque uma vez que o cérebro aprende a ver a ordem oculta, não sabe como ignorá-la. As pessoas com um QI alto têm uma sensibilidade especial para a ineficiência. Onde outros veem um processo desordenado, mas aceitável, elas veem um problema que precisa de solução. Não porque alguém tenha pedido, mas porque sua mente interpreta essa situação como um quebra-cabeça. De forma quase automática, elas começam a pensar em como melhorar, simplificar ou automatizar o que tem diante de si. Criam sistemas, inventam atalhos e otimizam processos que a maioria nem sequer havia notado que estavam quebrados. Para elas, resolver problemas não é uma obrigação, é uma forma de jogo mental. O lado negativo é que muitas vezes se frustram. O que para elas é uma solução evidente, para outros, é invisível. Essa diferença de percepção pode gerar incompreensão, mas também explica por que costumam estar um passo à frente, quando se trata de melhorar qualquer coisa que tocam. As pessoas com um QI alto não leem com o objetivo de terminar livros. Leem para absorver formas de pensar. Por isso suas leituras parecem caóticas aos olhos dos outros. Um dia filosofia, no dia seguinte, neurociência, depois programação ou história antiga. Não é falta de foco, é treinamento mental cruzado. Não buscam se tornar especialistas em tudo. O que fazem é coletar estruturas mentais. Cada disciplina lhes oferece uma maneira distinta de analisar a realidade, e seu cérebro gosta de combinar essas perspectivas. Para elas, a variedade é mais valiosa que a quantidade. Enquanto outros leem para acumular informação, elas leem para entender como outras mentes pensam. Esse hábito lhes permite conectar ideias de campos totalmente distintos e criar soluções originais. A leitura não é um passatempo passivo, é uma ferramenta ativa para expandir a forma como interpretam o mundo. Quando a maioria das pessoas pensa demais, o faz girando no mesmo ponto. A mesma preocupação, o mesmo medo, repetido uma e outra vez. As pessoas com um QI alto pensam de forma distinta. Não giram em círculos, aprofundam-se em camadas. Analisam cada possível cenário, detectam falhas, simulam consequências e testam mentalmente cada opção antes de agir. É como uma partida de xadrez jogada com várias jogadas de vantagem. Não se trata de ansiedade, mas de profundidade estratégica. Sua mente não está presa, está construindo. Por isso, quando finalmente tomam uma decisão, geralmente parecem calmas. Já viveram o erro em sua cabeça, já anteciparam a queda e pensaram em como reagir. Nada a surpreende muito, porque antes de dar um passo, já percorreram mentalmente todos os caminhos possíveis. Essa preparação silenciosa é uma de suas maiores vantagens. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio. Isso as obriga a ficar sozinhas com seus pensamentos, e isso pode ser inquietante. No entanto, para aqueles que têm um QI alto, o silêncio é um espaço necessário. Não o evitam, o buscam. Nesses momentos de quietude, sua mente organiza o caos. As ideias se acomodam, as conexões se esclarecem e aparecem aquelas intuições que parecem surgir do nada. Não é isolamento nem desinteresse pelos outros, é processamento interno. O silêncio é o lugar onde seu pensamento encontra clareza. Por isso valorizam tanto esses instantes sem ruído nem distrações. Em um mundo que exige atenção constante, sua capacidade de parar e pensar com calma se torna uma vantagem poderosa. É aí, longe do ruído, onde muitas de suas melhores ideias tomam forma. As pessoas com um QI alto não se enganam. Quando cometem um erro, não buscam desculpas nem culpam fatores externos. Assumem a responsabilidade de forma direta. Esse nível de autoanálise não é comum, porque enfrentar as próprias falhas geralmente é desconfortável. Enquanto muitos preferem suavizar a realidade para proteger seu ego, elas fazem o contrário. Sabem que não se pode melhorar aquilo que se nega a reconhecer. Essa honestidade, às vezes dura,
é a base de seu crescimento constante. Cada erro se torna informação, não uma ferida. Esse traço também explica por que geralmente parecem exigentes, até intensas, não apenas com os outros, mas principalmente consigo mesmas. A mediocridade lhes é insuportável quando estão plenamente conscientes do que poderiam alcançar se esforçassem ao máximo. Enquanto a maioria organiza seu dia por horas, as pessoas com um QI alto o fazem de acordo com seu nível de energia mental. Sabem exatamente em que momento sua mente está mais desperta e focada, e adaptam suas tarefas a esse ritmo interno. Não forçam a produtividade, a sincronizam. Reservam as horas de máxima clareza para o trabalho profundo, deixam os momentos de menor energia para tarefas simples e permitem que a criatividade flua quando corresponde. Compreenderam algo essencial. O tempo pode parecer infinito, mas a energia mental não é. Por isso protegem seus momentos de concentração como um recurso valioso. Ao respeitar seu próprio ritmo cognitivo, alcançam mais sem se esgotar. Não se trata de trabalhar mais horas, mas de usar melhor a mente quando ela realmente está pronta para render. As pessoas extremamente inteligentes não buscam impressionar os outros com palavras complicadas ou com seu vasto conhecimento. Pelo contrário, são especialistas em simplificar o complexo. Pegam ideias abstratas ou técnicas e as apresentam de forma que qualquer pessoa, independentemente de seu nível de educação, possa entendê-las. Isso não é porque queiram ocultar seu intelecto, mas porque compreendem que a verdadeira genialidade reside em poder se conectar com os outros. Não se trata de mostrar quão inteligentes são, mas de fazer os outros se sentirem inteligentes. Não precisam se gabar, já que sabem que a verdadeira inteligência se encontra na clareza e na capacidade de explicar de maneira acessível. Esse hábito lhes permite estabelecer conexões genuínas com qualquer pessoa, independentemente de sua formação. Sua inteligência não se mostra através de palavras grandiosas, mas em sua habilidade de comunicar de forma simples e eficaz. No final do dia, a verdadeira inteligência não é medida por quantos diplomas você tem ou quantos títulos ostenta, mas por seus hábitos diários. A forma como você pensa, a maneira como gerencia seu tempo e energia e, acima de tudo, como você se enfrenta e aos outros, são os verdadeiros indicadores do seu coeficiente intelectual. Então a pergunta não é: sou inteligente o suficiente, mas como estou utilizando a mente que já tenho? Você se reconhece em algum desses hábitos? Ficou surpreso ao descobrir que muitos deles já fazem parte da sua vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E lembre-se, a inteligência não é apenas saber mais, mas saber como aplicá-lo. No final do dia, a verdadeira inteligência não é medida por quantos diplomas você tem ou quantos títulos ostenta, mas por seus hábitos diários. A forma como você pensa, a maneira como gerencia seu tempo e energia e, acima de tudo, como você se enfrenta e aos outros, são os verdadeiros indicadores do seu coeficiente intelectual. Então a pergunta não é: sou inteligente o suficiente? Mas, como estou utilizando a mente que já tenho? Você se reconhece em algum desses hábitos? Ficou surpreso ao descobrir que muitos deles já fazem parte da sua vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E lembre-se, a inteligência não é apenas saber mais, mas saber como aplicá-lo.